Que o Senhor Jesus abençoe-nos nessa noite. Noite que podemos lembrar um momento de mais de 2000 anos atrás, quando o jovem Gesiel é acolhido, recolhido na casa de Efraim, e Efraim, né, o próprio ladrão que estava querendo roubá-lo, leva à casa de Efraim. Lembrei que tem uns irmãos aqui perto. Levando na casa de Efraim, Efraim o socorre, mas diz o seguinte: aqui não é o melhor lugar para socorrê-lo. Vamos até a casa do caminho. Lá sim é o local próprio. Lá sim tem todos os recursos. Aí ele descreve os recursos de uma casa espírita. Aí o ladrão, que não tinha nome, só ladrão, o ladrão pergunta: mas para que ir tão longe? E por que ir tão longe que você mesmo pode socorrê-lo? Aí ele diz: não, eu não trabalho individual, eu trabalho em equipe. Então, Emmanuel, com isso, ele sabia o que estava falando. Ele não fez isso à toa. Primeira parte do livro Paulo Estevam. Foi levado, e assim fez. Efraim levou Gesiel. Gesiel foi socorrido, à porta o recebeu Pedro e Tiago. E Pedro e Tiago, intempestivo, né? E diz: nós não podemos mais, já temos 49 assistidos. Aí Pedro diz o seguinte: Tiago, se fosse antes do Cristo, nós poderíamos nos eximir e sair para pescar. O símbolo da pescaria como lazer, né? Lei do trabalho, lei do repouso, natural. Mas ele diz: mas agora não. Agora é a obrigação de nós recebermos tantos quantos precisarem. Olha o que está acontecendo aqui. A casa cheia, ninguém se preocupou durante, obrigado, tanto tempo, se o espaço é pequeno ou grande, isso não importa. Isso, espaço é transcendental. Quem imaginava, né, que no dia de hoje seria a última reunião para abrir espaço para acolher mais irmãos, como diz Pedro, porque Pedro disse isso: mais espaço teremos em nosso coração. Aí a gente está aqui na Casa Espírita, que é o exemplo da Casa do Caminho, e quem diria que aquele sofredor que ali chegava um dia ia se transformar em Estevão, né? Estevão esse que fez, que proporcionou os aspectos de uma casa espírita, porque ele, quando Pedro começou a conversar com ele, viu que ele entendia muito das escrituras sagradas do Velho Testamento, né? Aí ele só não sabia que o Cristo já tinha vindo, que o Messias já tinha vindo. Aí Pedro pergunta: onde estavas que tu não sabes que o Messias já veio? Aí ele fala, ele conta a história dele, porque aí a história não conta isso, mas nós vamos ficar com Emanuel. Aí Emanuel vai no quarto ao lado e traz para ele no, notificações em pergaminhos, porque não era o evangelho como a gente tem hoje, eram notas de Mateus, diz Emmanuel para a gente, em forma de pergaminho, e entrega para Gesiel. Gesiel lê aquelas escrituras, aquelas notificações, que não eram apenas notas de Mateus, lê e se transforma num dos maiores evangelizadores do mundo. Um dos maiores evangelizadores do mundo, porque com as notificações de Mateus, ele entendeu o planejamento divino de Jesus, que essa é a questão. Ele ali percebeu qual era o planejamento, qual o objetivo de Jesus para trazer o quê? Uma pedagogia divina, de amor, de generosidade para a humanidade. Aí foi quando Pedro faz a divisão, um grupo ia cuidar da mesa, que seria a parte assistencial, promoção e assistência social, que já existia com essa forma organizada. O outro grupo iria cuidar da divulgação doutrinária, os aspectos doutrinários de uma casa espírita. O outro grupo iria cuidar do administrativo, e aí, assim por diante. Por isso que Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 29, na questão 324, muito importante isso,
ele vem dizendo o seguinte: uma reunião espírita não é uma reunião como outra qualquer. É preciso que haja homogeneidade nos seus grupos. Mas para ver, aí lá na questão 331, Kardec aprofunda esse estudo, ele diz: para haver homogeneidade do seu grupo, tem que haver fraternidade. Apoiar os dirigentes, que às vezes a gente nem quer saber quem paga a luz, estamos sentando confortavelmente. Deixa os dirigentes que sabem, e eles cuidam disso, eles que cuidam disso. Então, quando Kardec fala do verdadeiro recolhimento, ele diz, não é só apenas sentar, porque também se não deixar, as pessoas conversam, comem, mas não é só esse recolhimento, verdadeiro recolhimento, para que haja uma homogeneidade. E para que haja também homogeneidade, tem que haver essa fraternidade. Não, é o recolhimento de pensamento, apoiar a direção, apoiar, graças a Deus, obrigado o que está falando, porque nós não somos profissionais da fala, graças a Deus. Deolinda Amorim diz isso bem claro, Dona Ivone deixa isso bem claro, e Kardec mais claro ainda no Livro dos Médiuns. Lá no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, na questão do método, como que se divulga a doutrina espírita. A doutrina espírita se divulga com conversação. Ele diz, a palavra ensinar existe, só não existe o professor. Ninguém é professor de doutrina espírita. Então, se divulga pela conversação. Então, o que eu sei um pouquinho agora, porque estudei esse tema, depois o outro vai vir com outro tema, no momento que eu estiver sentado, ele vai estar me ensinando. Mas não existe professor. Então, quando eu entendo isso, que nós não devemos ficar exigindo, procurando e endeusando orador espírita, porque ele não é profissional. Não, ele pode ser profissional, ele não deve ser um profissional neste momento aqui. Neste momento aqui deve haver fraternidade dos sentimentos e dos pensamentos. Para quê? Para que a casa seja harmônica e cresça. Então, nada melhor do que as parábolas de Jesus para nós começarmos a entender essa construção. Bom, Kardec, quando organizou o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez da seguinte forma, não vou contar todos os aspectos das formas, só esse iniciozinho. Ele colocou nos primeiros 4 capítulos verdades incontestáveis, né? Há muita morada na casa do meu pai, meu reino é deste mundo, é preciso nascer de novo quantas vezes for necessário. Então, a ideia da reencarnação é incontestável. Não tem como contestar isso. Então, verdades incontestáveis nos primeiros capítulos, nos 4 primeiros capítulos. No 5º capítulo, o Cristo Consolador, que a doutrina espírita ela existe a partir da criação do Livro dos Espíritos, porque os fenômenos mediúnicos sempre existiu. Desde que o homem está no planeta Terra com glândula epífise, com cérebro e a glândula epífise, que há comunicação. Então, lá nos idos, né? Então, isso pertence à parte espiritualista, que nós somos espiritualistas, mas na especificação nós somos espíritas. Então, tem diferença. Espiritualista é todo mundo que acredita na sobrevivência e na expansibilidade do pensamento, não é materialista, é espiritualista. Mas o espírito é muito além disso. Então, aí o Cristo Consolador, para afirmar isso, para afirmar que esses conhecimentos, eles foram calcados e estruturados através de quê? Através dos espíritos. Então, na casa espírita tem que ter espírito, porque senão não é casa espírita. Então, trabalho uma matéria de Kardec na Revista Espírita, de 1868, abril de 68, que vem, o título Espiritismo sem Espírito. É um debate que ele faz de ideias correntes na época, então ali ele vem dando instrução para a gente. Se é casa espírita, por isso que Kardec trabalha a questão 324, quando ele diz a reunião espírita não é reunião como outra qualquer. Não é como se fosse a nossa casa, não é um clube e nem nosso trabalho. Então, tem especificações diferentes. Primeira especificação, tem que ter o Cristo.
quando estiver reunidos 2 ou mais em meu nome, eu ali estarei. Segundo, tem que ter Kardec. É segundo Jesus e segundo Kardec. E tem que ter os benfeitores. Então, toda casa espírita tem que ter um patrono. Os médios têm que conhecer do livro dos médios. Os médios têm que conhecer de fluidos. Porque se não conhecidos sobre fluidos, lá da Gênesis, principalmente capítulo 14, ele será, ao título do nosso estudo de hoje, muito se pedirá... Desculpa, não era esse daí não. Não é nem o título. Ele será muitos os chamados e poucos escolhidos. Porque para ser escolhido, você tem que estar com a túnica. Então, a gente agora, em pouco tempo, eu vou até que horas? Eu não esqueci de perguntar. Eu vou até... Eu aguento, hein? Lá no Leon Denis, a gente faz encontros. Encontro no Leon Denis, antigamente, era o dia inteiro. Lembra, Elane? Eu acho que... Regina, você chegou a pegar isso? Era o dia inteiro. Dia inteiro. Então, a gente aguenta. Eu não sei se a pessoa vai aguentar, mas mentira, pode deixar que a gente está brincando. Até que horas? 15 para as 9? Tá bom. Bom, então... ao capítulo 5, o Cristo Consolador, depois veio as bem-aventuranças, felizes os que sofrem, felizes o puro de coração. Então, depois que nós soubermos os capítulos das verdades incontestáveis, conhecermos sobre o Cristo Consolador, né? O jovenzinho João, o discípulo mais novo de Jesus, foi o único que percebeu quando Jesus falou: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, que eu vos enviarei o Consolador prometido. O único evangelista que tem anotado isso. Tá? Então, a gente está lá, ele já dizendo, ele já prevendo nesse planejamento divino, nessa pedagogia divina, utilizando didáticas que ele poderia usar, qualquer didática sofisticadíssima, mas ele escolheu as parábolas. Então, parábolas, perguntaram lá no Reformador, Chico perguntou a Emmanuel sobre a parábola, ele falou uma outra parábola para explicar sobre a parábola, mas nós não vamos refletir todo o sentido da parábola segundo Emmanuel, mas só uma coisinha de nada que é muito importante, que ele diz assim: as parábolas de Jesus são como as sementes que desabrocham em árvores de misericórdia e de sabedoria para toda a humanidade. Uma parábola como essa, dada por Jesus, em forma de sementes, é uma semente que exige todo cuidado para que possa florescer. Só que a terra aqui é outra. Isso é a gente definindo lá, porque o texto é grande. Só que a terra, para essa semente florescer, não é a mesma terra orgânica, da semente orgânica. Então, isso é o primeiro ponto, é a mensagem do Cristo Consolador. Todo o ensinamento de Jesus é espírito e vida, não tem nada a ver com a vida física. Ela tem a ver com a vida espiritual. Ela tem a ver com o espírito. Quem é o espírito? O espírito somos nós, é a inteligência do universo. Então, nós estivemos com Deus. Isso é pouca coisa? Não, né? Então, fomos criados por Deus em forma de princípio inteligente e o princípio material. Então, a matéria não é obra do demônio, né? Nós já saímos da mão de Deus, princípio inteligente que vai se transformar em espírito e princípio material, a mônada celeste. Aí, no planeta Terra, nós sabemos que a evolução disso foi lá na questão da primeira fase na água, porém, o espírito é o princípio inteligente do universo. Mas o princípio, mas que é Deus? É a inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Então, ao entendimento disso, já nos coloca assim com mais assertiva sobre o ensinamento de Jesus. É disso que Jesus está trazendo o ensinamento dele. A pedagogia de Jesus é baseada nisso.
Deus, inteligência suprema do universo, criador do espírito, que é a inteligência do universo. Deus, espírito e matéria. Tira Deus, tira a matéria, fica o espírito, que é a inteligência. Tirar a matéria, tirar o espírito, fica a inteligência suprema, e que é a causa primária de todas as coisas. Então, a causa segunda são todas as ações do espírito, que é a inteligência do universo. Mas antes da causa segunda, vem a causa primeira. Então, qual é a que sobressai? Qual é a que vai valer? São as nossas ações ou as ações de Deus? É as ações de Deus. Então, é disso que Jesus veio falar. Só que ele usou a metodologia, que é a metodologia da parábola, porque se ele falasse na pedagogia, usando didática da época, o que mais confunde a nossa comunicação é o entendimento do sentido das palavras. Se nós pegarmos os sentidos literários da palavra judaica, não vai ter nada a ver com o sentido que a gente aprende em português, ou em francês, ou em inglês. Não tem nada a ver. Que os sentidos são diferentes. Então, tem que fazer o quê? Uma adaptação para se ir entendendo. Então, Jesus começou a fazer isso, mas não só que ele sabia que o período que o planeta estava passando naquele momento, que a humanidade estava passando naquele momento, era uma humanidade ainda primitiva. A humanidade do planeta era primitiva. Então, ele estava deixando um conhecimento para a humanidade primitiva? Não. Ele estava deixando um conhecimento para a humanidade de qualquer era. Como ficou gravado? Ficou gravado aonde? Onde está gravada a lei de Deus? A consciência, questão 617 do Livro dos Espíritos. Porém, tudo que Jesus falou ficou gravado no éter cósmico, que é o computador cósmico. Então, Deus cria o éter cósmico, início de todas as matérias. Deus não cria matéria, ele cria o éter cósmico. Então, todas as matérias do universo é derivado do éter cósmico. Está na Gênesis lá, Kardec vem fazendo esse estudo para a gente. No Livro dos Médiuns está Laboratório do Mundo Invisível, na manipulação da matéria. Por que o médium pode curar, aliviar um ou outro? Por quê? Porque ele, com o pensamento dele, ele vai doar fluido. O que é a cura? O que é o tratamento espiritual? É a transformação de uma molécula malsã numa molécula sã. Como faz isso? Através de doação. Quem explicou isso após o Cristo? Mesmer. 1779, ele cria as 27 proposições, onde uma delas ele diz, não só o ímã, o mineral tem fluido magnético, mas também o humano, fluido magnético animal, que pode doar e pode aliviar. De que forma? Através da transformação daquele material. Da mesma forma que o químico utiliza a mão para fazer mistura dos elementos, o ser inteligente do universo utiliza o pensamento e a vontade para manipular os fluidos. A Gênesis capítulo 14, item 17. Aspecto dos fluidos. Os fluidos têm um aspecto. Ele pode ser adstringente, ele pode ser calmante. Para ele ser adstringente, aquele detergente da cozinha que você bota, dissolve a gordura, a molécula das gorduras. Então, eu faço a expansibilidade do fluido e desejo que o outro se cure. Então, no desejar que o outro se cure, eu vou doar fluido. Então, o fluido pode ter o aspecto adstringente para aliviar. Sabe quando você chega para uma pessoa e que você estava com aquela dorzinha, aquele mal-estar, aquele desânimo? Gente, parece que eu fiquei animada. Vocês sentiram quando vocês chegaram aqui? Quando a gente entra na casa espírita, o que tem na casa espírita, né? Fluidos curadores, calmantes, excitadores, para excitador no sentido de excitar você. Por quê? Por causa das preces, por causa das leituras, por causa das palestras. Esse ambiente aqui não é um ambiente qualquer. Você não vai deixar aqui... não, o que tem um espaço bom? Vamos fazer um sambinha aqui. Nada contra samba. Vamos fazer... Não, é o ambiente. O ambiente tem que estar... Por quê? Porque vai deixar até mesmo tipo de palavras que a gente vai... Conversa que vai ter. Em milésimo de segundo, o pensamento modifica o fluido.
milésimo de segundo. Jesus, se fosse falar isso para aquela humanidade terrena que era muito primitiva, e que foi um dos grandes motivos que, por 2 grandes momentos, Jesus mais se aproximou do planeta Terra, diz Emmanuel em A Caminho da Luz, no primeiro momento a gênese do planeta Terra. Estou falando do planeta. Jesus, enquanto governador do planeta Terra e do sistema solar, mas estamos falando do planeta Terra. Os 2 grandes momentos, na gênese do planeta e na manjedoura. Então, ele diz que uma pleia de espíritos puros se reuniu, comandado pelo Messias, quer dizer, vai espírito puro, depois faz curso para Messias, né? Para Messias, então ele, enquanto governador do planeta Terra. Então, quando ele veio no segundo momento, foi porque a humanidade já podia fazer a transição de população, de humanidade primitiva para de provas e expiações, só que ele ainda estava teimosa. Ele estava desejando, querendo ficar o quê? Na zona de conforto. No olho por olho, dente por dente. Aí foi quando Jesus veio pela segunda vez na manjedoura, para quê? Quando fala assim, Jesus veio nos salvar. Não de forma literal, porque ninguém salva ninguém, só a gente mesmo. Mas ele veio acelerar, dar um estímulo, motivar a humanidade para que ela pudesse começar a fazer a transição. É essa que a gente está fazendo agora? Para pudesse fazer a transição. De que forma? Através da manjedoura. Como ele fez isso? Ele fez com a metodologia, ele fez com um processo pedagógico. Então, um dos processos pedagógicos que ele usou foi justamente essa semente que ficou impregnada no planeta. Mas como que eu posso utilizar essa semente? Tem que querer. Usar a prece, usar o verdadeiro recolhimento. Sabe essa coisa que a vida nos puxa para agitação? Usar isso. Kardec traz um conteúdo em Obras Póstumas, que é a origem do orgulho e do egoísmo. Então, ele diz que tudo você pode, porque está no instinto de conservação, a necessidade de crescer. Então, vai gerando egoísmo, vai gerando orgulho. Ele diz que é natural. E se a gente for ver, ele está certo. Só que ele diz o seguinte, que tem que estar dentro do justo limite. Esse é que é o grande problema. Então, ele diz que quando nas nossas ações, na nossa necessidade de crescer, você, estando com a lei divina na consciência, mas você opta pelo justo limite, você vai gerar o altruísmo, que gera interesses coletivos. O que é isso aqui? Isso aqui é um interesse coletivo, que gera importância de leis. Mas se você fica e opta pela fora do justo limite, você vai gerar o egoísmo, que vai gerar importância da personalidade. Aqui que eu vou fazer lá? Curso de obras básicas, eu vou ter diploma? Quanto que eu vou ganhar nisso? O que eu vou ganhar nisso? E por aí adiante. Então, importância da personalidade. Não consigo, não aceito, não quero trabalhar em equipe, porque todas as minhas opiniões têm que se prevalecer. Estudar, dividir no grupo, que é isso? Não, eu sei mais, eu sou mais intelectualizado, eu tenho mais conhecimento. Então, não é desse conhecimento, não é dessa pedagogia que Jesus trouxe. Jesus trouxe as parábolas justamente para isso, para épocas diferentes, nós irmos analisando de acordo com a maturidade e o livre-arbítrio. O querer, eu preciso querer. Porque frequentar a casa espírita, diz Sócrates, já há 345 anos antes de Cristo, ele diz, eu vejo a população procurando as pitonisas para se consultar. Então, a mediunidade sempre existiu. Vou casar, vou ganhar as guerras, vou conseguir isso, vou conseguir aquilo. Então, nós já temos o condicionamento de ir procurar a casa espírita. Por quê? Nós já sabemos que a ideia de Deus não foi adquirida pela sociedade. Nós já saímos da mão de Deus com a ideia dele. Então, os antropólogos já mostraram lá nas pinturas rupestres, das cavernas, que ali os homens já procuravam o divino, que é natural, naturalmente você procura o divino.
Agora, entender Deus como a inteligência suprema do universo, só o Consolador prometido. Primeiro era o Deus vingativo, o Deus só dos judeus, depois com Jesus era o Deus Pai, justo e bom. Imagina se o povo entender aquilo, Deus de todos os samaritanos. Então Jesus declarou isso para quê? Por uma samaritana. Quando ela perguntou onde devemos adorar a Deus, aqui no Poço de Jacó, em Jerusalém. Isso é uma questão polêmica, política, social, tudo junto. Jesus esqueceu as polêmicas e falou: dia virá que Deus será adorado em espírito e em verdade. Não há na casa espírita necessidade de sincretismo religioso. A doutrina espírita, ela existe a partir de Kardec. Ela não tem nada a ver com os gregos, com os romanos, com a cultura africana, com a cultura indígena de país nenhum. Ela existe a partir das comunicações dos espíritos. Por isso que Rivail morreu para nascer Kardec. Então, é a partir dali que a das maiores revelações que o planeta Terra pôde ter foi a definição da primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Então, a parábola vem dizendo para a gente o quê? Que um rei, uma festa real, não era uma festa qualquer, um rei deu uma festa e pediu para os servos levar o convite. Então, os servos levaram o convite e os convidados se recusaram a aceitar o convite. Então, uns foi para os campos, cuidar dos seus campos, e os servos voltaram, o rei enviou outro tipo de servos para outro tipo de convidado, que foram cuidar dos seus negócios e recusaram os convites. E teve outros convidados. Se nós formos analisar isso, segundo o Caibar Schutel, ele vai analisar isso analisando quem são os convidados e quem são os servos. Os convidados para Caibar Schutel é justamente os primeiros contatos que os homens tiveram com a ligação, com a conexão com Deus. Então, através da adoração, não é à toa que Kardec organizou de forma pedagógica também o Livro dos Espíritos, colocando lá nas leis morais, a primeira, a adoração. Primeiro, como se faz essa conexão com Deus? Através da adoração ao divino. E para se aproximar dele, segundo as leis morais, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 674, 675, até 681. Segundo, o modo de se conectar, de se aproximar de Deus, através da lei do trabalho. Só a doutrina espírita que vê a lei do trabalho como uma necessidade de se aproximar de Deus. Aí, nessa mesma questão, ele coloca a necessidade do trabalho e a necessidade do repouso. Ele não botou a gente como escravo, não. Para nos conectarmos com Deus. Então, é preciso trabalhar a ideia que trabalha. Lá na questão 675, trabalho é só trabalho material? Os espíritos respondem, não. Olha aqui que os espíritos respondem o que é trabalho. Segundo a lei, para nos aproximar de Deus, ele diz: trabalho é toda ocupação útil. Neste momento, nós estamos trabalhando. A gente pode dizer, e temos que aprender a dizer, o que você vai fazer lá no centro? Trabalhar. Vai varrer, vai lavar, vai cozinhar? Não, porque a gente vê trabalho só nessa questão. E vê trabalho só como ganho. Então, olha como ele define. Trabalho é ocupação útil. Essa ocupação útil pode ser remunerada ou não. Tem muito trabalho que é remunerado, muita ocupação que é remunerada, mas como gasto de energia, mas que, segundo os espíritos, não é trabalho, porque não é útil. Não vamos nem citar todas que já passou na cabeça de vocês, assim, aquelas mesmas que vocês estão pensando, que gasta energia, tem até organização, ganha muito dinheiro, mas não é útil. Então, se não é útil, não é trabalho. E tem muito trabalho que é útil. Agora está sendo útil, porque neste momento, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos unindo forças,
unindo ideias positivas, analisando os ensinamentos de Jesus e Kardec. Isso vai ficar só aqui? Não. O som do que eu estou falando chega ao ouvido de vocês por causa do ar. Então, o veículo do som é o ar. Mas o veículo do pensamento é o fluido cósmico universal, aquele que eu estava falando antes. Então, quando eu penso, eu aciono o fluido cósmico universal e ele rastreia o universo. Então, eu posso enviar o meu pensamento, isso, uma vara, imagina um feixe de vara. Nos unirmos o pensamento, fazermos um feixe de vara e enviar para onde? Hospitais, aos nossos amigos, os nossos vizinhos. Então, o que é uma reunião pública? Segundo um dos benfeitores do livro Nos Domínios da Mediunidade, Gabriel, ele diz que a reunião pública é esta reunião aqui. Os benfeitores se aproximam, eles vão lá no nosso subconsciente, vai verificar, ao escutar quais são as nossas grandes problemáticas, as nossas dificuldades, as nossas capacidades, eles acionam-nos se nós estivermos com verdadeiro recolhimento ou não, ou eu posso aceitar esse convite, porque vir à casa espírita só pelo condicionamento não significa dizer que iremos dar conexão de fidelidade e adesão com os benfeitores, por causa do condicionamento de vir a templo. Se eu venho e me conecto com o benfeitor, me conecto com o assunto, não com a pessoa, mas o assunto, então eu abro campo para que ele possa nos escutar e ver as nossas reais necessidades. Isso significa o quê? O convidado que aceitou o convite. O servo vem, traz para a gente toda a organização dos benfeitores espirituais da casa, porque a casa é espírita. Então, tem os espíritos, muito antes de nós chegarmos, o espírito já preparou o ambiente, a gente entra de qualquer jeito. Arrasta a cadeira. Casa espírita não se arrasta a cadeira, porque em toda a ambiência fluídica. Em milésimo de segundo, você muda a ambiência fluídica. Porque o pensamento é como se eu pegasse... A mão vai mudar isso aqui, mas o pensamento vai alterar a ambiência fluídica. Nós somos uma vara, que fazemos parte de um feixe. Então, muito cuidado. Cuidado com o que sente, com o que pensa, para participar. E, com isso, aceitar o convite. Qual é o convite? O convite de nos abrirmos para que esses benfeitores técnicos nessa área possam verificar, escutar. Enquanto estamos aqui, eles correm no nosso lar, na nossa vizinhança, socorre todo mundo. Sabe aquela dúvida que a gente tem para o trabalho? Sabe aquela prova que a gente tem que fazer? Sabe aquela coisa que está dando desânimo? Né? João 16, tem de bons ânimos, tenho-vos dito, tenhais a minha paz, porque eu venci o mundo. Isso é João. Aí ele diz assim, tem desânimo, porque assim eu te dou a minha paz. É pequena e simples, mas assim. Então, nós só vamos conseguir a paz do Cristo se tivermos ânimo. E uma das coisas que os espíritos mais trabalham-nos, no momento que estamos num ambiente propício e harmônico, é o ânimo. Então, ele não vai fazer o trabalho pela gente, mas ele vai nos dar tanto ânimo que quando a gente chega em casa, meia hora de estudo vale mais do que dias e dias de desânimo, de descrença, de desamor. Desconectado que você está com a ambiência real do que você precisa e conectado com tudo aquilo que reluz, que te atrapalha, que é ilusório. E 45 minutos que nós estamos dentro da casa espírita. Então, o convite começa por aí. Segundo Caibar Schutel, é um convite que nós podemos ou não aceitar quando viemos à casa espírita. Porque só vir não é o suficiente para aceitar o convite. Quando não aceitamos, a gente volta para o nosso campo, que é aquele convidado que não aceitou o convite e foi cuidar dos campos. Que campo é esse? A palavra já está falando campo, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer interesse que não seja o de transcendência. Quem é o espírito? Eu, que sou a inteligência do universo. Então, sou eu que vou movimentar tudo ao meu redor.
Segundo servo. Aí, o primeiro, ele vem com amor. Você vem para a casa espírita e muitas das situações são resolvidas sem você, muitas das vezes, perceber. Pelo amor. É a resolução pelo amor. O segundo servo vem trazer o convite para aquele que vai para os seus negócios. Ou não, ou eu fico e aceito o negócio. Qual é o negócio da casa espírita? Não é lucro. Mas precisa pagar a luz, como eu estava falando no início, precisa negociar. Isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Mas eu venho para casa para receber um outro material, para lidar com outro tipo de matéria, com outro tipo de mentalidade. Então, eu preciso entender que eu só vou evoluir se eu entender o conceito doutrinário. Então, não adianta só frequentar e receber o passe, porque o espírito vai dar o passe. Mas você é o agente da cura, você precisa absorver aquele fluido curador, pacificador, você precisa estar aberto e ser agente, você precisa absorver todo esse material fluídico, trabalhado. Por quê? O que mesmo diz que são? Quando o mesmo vai definir, lá numa das 27 proposições, quando ele vai definir a doença, ele diz: a doença, grande parte das doenças, é excesso de fluido magnético, carência de fluido magnético ou fluido magnético desorganizado no corpo perispiritual. Então, o que eu venho fazer na casa espírita? Me organizar. Arrumar a ambiência psíquica e com isso eu organizo o meu corpo perispiritual. Por quê? Eu preciso saber que corpo perispiritual é esse, que propriedades são essas que tem no meu corpo. O que é o corpo? O corpo físico eu sei, eu vou dar alimento para ele, para lipídio, glicídios e todas as substâncias. Vou dar banho, ou não, né? Mas é bom, né? É bom que dê, né? Mas o corpo perispiritual é outra matéria, é outro elemento. A gente tem hábito da prece? Lá no Evangelho, no final do Evangelho, capítulo 27 e 28. Pedis e obtereis. Mas eu peço, eu faço de forma sistematizada essa prece. Eu medito, eu me aquieto, eu vigio os meus sentimentos. Porque se eu não faço isso, eu não alimento o corpo. O meu que corpo? O corpo que sobrevive, aquele corpo que quando eu sair da mão de Deus é princípio espiritual e princípio material, ó. E vou virar espírito puro de Messias. Jesus precisou de 700 anos, mais ou menos, né? Nunca é data certa. Mais ou menos de 7 séculos, para quê? Para ele harmonizar o corpo perispiritual dele com a matéria do planeta Terra. Quando eu entro no ambiente, se eu estiver atento, se eu estiver com foco, porque eu posso vir por condicionamento e com a minha cabeça completamente desfocada, pensando em tudo quanto é campo, aceitando todos os convites fora, menos o convite que a casa espírita faz para mim. O convite que a casa espírita faz para mim, para a cura, por exemplo, que quem é doente? Antes do corpo, é o espírito. Então, qual é o primeiro elemento, a primeira substância para o espírito começar a se curar? Segundo Jesus e segundo Kardec. Então, eu preciso conhecer os elementos. Eu preciso conhecer a filosofia espírita. Porque se eu não conhecer, como é que eu vou saber lidar com isso? Então, eu não aceito convite, eu vou cuidar dos meus negócios. Até vem a casa espírita, mas por condicionamento. Então, é a tal reflexão para você entender o que você está fazendo aqui. Quais são os benefícios? O que eu posso ajudar? Posso ajudar? Ou não quero nem ser ajudada? Então, é o convite, é o servo, é a parábola do festim das bodas. Por quê? Porque os judeus, eles tinham, todas as vezes que eles iam, todas as situações aonde eles iam tratar de conexão com o Pai, deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui. De conexão com o Pai, aqui embaixo.
São muitas outras passagens, tá? Muitas outras. Mas, deixa eu ver se eu acho meu óculos. Principalmente em Jeremias, Isaías principalmente também, né? Nem tanto Jeremias, mas Isaías, porque Isaías era o profeta que Jesus mais citava. Então, eram espíritos muito mais ligados ao planejamento pedagógico de Jesus para o homem do planeta Terra, para avançar, para fazer com que o homem pudesse progredir. Então, todas as vezes que ele fosse trazer uma lição de conexão com Deus, ele usava a forma de um casamento. Transformação da água no vinho, boda de Canaã. As 10 virgens, as loucas e as sãs, esperando o noivo para o casamento. O festim das bodas. E tem muitos outros, mas a gente vê que eles utilizavam esse método de comunicação para falar no momento de você se conectar com Deus. Então, o festim, a parábola do festim das bodas, ela é uma parábola, se você for analisar ao pé da letra, se você for analisar de forma literal, ela fica improvável. Primeiro, o rei fez a festa. Mandou os convidados, preparou a festa, mandou os convidados, mandou os convites. Os convidados não aceitaram. O que ele fez? Ele mandou matar todos os habitantes daquela cidade e queimar a cidade. Não é isso? Uma coisa improvável. Aí depois ele manda, o terceiro servo, ele manda para as ruas e para as encruzilhadas, convida todos que estivessem passando. Aí os servos fizeram isso, convidaram todos, trouxeram. Quando o rei entra no salão, ele olha e ele diz: meu amigo, por que não está vestindo o traje nupcial? Que coisa improvável. Você é convidado, todo mundo é convidado, você tem que saber quais são os critérios daquele senhor, daquela pessoa que está fazendo a festa, não. Então, a pessoa tinha que saber esse critério, não soube o que ele fez, ele não estava vestido, ele não sabia o critério. O que o rei fez? Amarrou braços, pernas, literalmente seria um absurdo. Mas, como Jesus falou, eu vos enviarei o Consolador prometido, e ele irá ensinar, levantar todos os véus. De que forma? De forma pedagógica. Como que a gente ensina a criança no jardim de infância? A gente vai ensinando aos poucos, não vai? Para que ele possa ir entendendo. Então, nós temos as obras básicas. Básico não significa porque é iniciante, não. A obra básica é básica até quando o Senhor Jesus achar por bem enviar outra coisa. Segundo o doutor Bezerra de Menezes, vai aí mais uns 7 séculos até vir novidade. Então, novidade, por enquanto, não tem, não. É as obras básicas. Mas existem as obras complementares. Olha que senhor bom da parábola. Ele amarrou mãos e pés e jogou no fogo exterior. Já obras complementares, vim explicar isso para a gente. No livro Nosso Lar, André Luiz, num momento onde ele já tinha sido recolhido, já estava aliviado, então ele já pensava em trabalhar. Mas como que ele pensava em trabalhar? Na Terra, todo mundo sabe que ele foi médico, né? Então, ele pediu uma audiência com Clarence, e o Clarence usou uma metodologia. Qual que ele usou? Botou 2 pessoas juntas. Então, foi André, tá ali André e uma senhora. Aí, a pedagogia de Clarence, né? Com o intuito de educar e não de humilhar. Aí ele primeiro conversa com a senhora para ela refletir que ela estava precisando de ajuda, ela estava precisando de conteúdo, de pessoas, de material. Quero fazer uma viagem, eu preciso de dinheiro, eu preciso de roupa, então eu preciso de coisas para fazer essa viagem. Aí ela foi a Clarence, minha senhora, a senhora já teve tantas oportunidades, já trabalhou em tantos departamentos, e todos os departamentos, todo mundo tinha problemas, menos a senhora. Aí a André Luiz ficou ouvindo aquilo ali. Aí aí ela começou a relatar, realmente, fulano é assim, ciclano é assado, ciclano é... Então, minha senhora, eu vou te aconselhar o seguinte, vai passar um tempo, um período no Parque das Águas, que está lá no capítulo 10º do
do nosso lar, vai passar um período, vai descansar e vai refletir. Porque trabalho, segundo os espíritos, está lá na questão 675, trabalho é toda ocupação útil. Então, quando nós estamos descansando, sabe quando a gente lê, que a pessoa, menina, fica o tempo todo lendo, que tanto o espírita lê? Nós estamos trabalhando. Quando você pensa, quando você tem vigilância sobre o seu pensamento, o que você faz? Você, quando vê um pensamento, você segura. Não, peraí, nada de pensar assim. Dá o autopasse, né? Brincando. Você se controla, você se vigia. Eu não posso nutrir esse tipo de pensamento, que é muito comum hoje em dia nutrir. Não é o desânimo? Não é? Não é aquele pensamento da desistência, eu acho que eu vou desistir disso. Não pense em aumentar, em mudar, não, é desistir. Não é à toa que o Kardec disse o seguinte, na Revista Espírita de 62. Em 62, ele já estava falando isso, 1862. Quando tiverem notícias de que as crianças estão suicidando, tá lá, depois vocês leem lá na Revista Espírita, pode ter certeza que já está na transição planetária. Ele fala sobre a transição planetária nessa Revista Espírita, também na Gênese. Então, o que nós estamos vendo aí? Porque ela estava vivendo no automático. Ia para o trabalho, não percebia o quanto ela não estava vivendo a lei do trabalho, amando o trabalho, porque o espírita não vê o trabalho apenas como felicidade para produto, para compra de produtos. Não que compra de produto seja ruim, não é isso, mas trabalho para a gente é prazer. A gente gosta, a gente tem prazer em trabalhar. E se não tem, tem que aprender a ter. Então é isso que a doutrina espírita ensina a gente. Quem tem que mudar é a gente, não é o chefe, não é o colega, não é ninguém. É a gente que tem que mudar. Ou então muda. Porque tem coisa que é momento mesmo de outra fase. A fase de quê? Gente, olha só, vamos pegar a nossa malinha, vamos para outro lugar, vamos mudar de país, vamos mudar. Isso é natural. Mas não é por causa do outro, é porque chegou o meu momento. Pronto, deu. Já deu. Está no meu momento. Isso é outra coisa. Agora não é culpa de ninguém. É você que quis. É isso que ele está falando para ela. Aí, André Luiz viu aquilo ali, quando Clarence falou, e você, André, o que você está precisando? O que ele estava querendo? Pedir uma ocupação útil? Não, ele estava precisando de um cargo, ele estava querendo um cargo. Sabe quando ele chega na casa espírita e quer mudar tudo? E olha só, lá no Leon Denis, faz assim, faz assim. Por que você não conhece a natureza espiritual daquele grupo, não sabe do benfeitor daquele grupo, não sabe, voltando ao capítulo 19 do Livro dos Médiuns, aonde Kardec fala sobre a questão da casa espírita, ele fala, cada casa tem a sua missão. Podem ir lá na 345. Cada casa tem a sua missão. E a gente quer que a casa seja igual àquela outra. E a casa do outro tá assim de gente, ó. Mas elas estão saindo educadas? Tá entendendo? Isso. Porque o objetivo da casa espírita não tem nada a ver com muito ou com pouca gente. Não tem. Tem a ver, aquelas pessoas que estão vindo, está sendo atendido às necessidades reais delas. Essa aqui é a grande questão. Então, se tá, beleza. Vai crescer? Pode crescer, óbvio. Mas também se não crescer em número, mas pode crescer em trabalho. Pode crescer em consolo, bem-aventurados os que sofrem, do entendimento da doutrina. Aí André Luiz pediu, não, eu já desisti, agora eu vou... Ué, André, mas o que você queria? Ele queria ser médico, né? Aí Clarence, claro, né? Ele foi... Poxa, ele não foi médico, ele foi um cientista na Terra. É fácil você chegar no lugar que você já tem tudo aquele cabedal. Não, né? Aí ele é conduzido para a Narcisa, né? Me falhou agora. A Narcisa, o nome diz alguma coisa, Narcisa? Vocês sabem que tudo isso foi planejado, né? A Narcisa, essa personagem, não é uma pessoa, é um vício. Sabe o nosso narcisismo? Pois é isso aí. Isso é para outra palestra.
A Narcisa, ela trabalhava isso. Aí André Luiz foi conduzido para Narcisa. Quem era a Narcisa? Uma enfermeira. O que ele ia ser? Auxiliar de enfermagem. Vocês lembram aquele momento onde ele vai, ele com o auxiliar, o que ele fez? Ele tinha o quê? O condicionamento de atender, não é? Mas ele atendia quanto o médico do mundo. Então, olha que coisa interessante. Ele atendeu um paciente que passou mal, ele correu, só que no que ele corre, quando você... Lembra que eu falei que em milésimo de segundo a gente muda a ambiência psíquica? Então, muito cuidado. Quando a gente está olhando para o outro, pensa que o outro não está vendo o que eu estou pensando, mas ele está recebendo. Então, você pode estar jogando uma flechazinha, não é isso? E aí ele vai revidar, ó, tá vendo como ele é ignorante, tá vendo como ele é agressivo, mas quem jogou foi você. Então, muito cuidado com o pensamento. Aí André Luiz foi, correu. Quando ele correu com aquela vibração agitada, o paciente passou mal. Lembra? Tem no filme, tem preferencialmente no livro. Aí ele ficou assustado, a Narcisa perguntou ele, mas você... Olha só o que Narcisa perguntou ele. Mas você conhece da medicina espiritual? Matou. A gente de cabeça, sabe? Quem sabe? Pode ter cura? Pode, mas vai depender da extensão da doença, do merecimento ou demérito da pessoa e da vontade de Deus. Essa que é a grande questão. Então não vou tomar passe? Vai tomar passe para quê? Para mudar o teor da alma. Aí foi que André Luiz entendeu o quê? Foi que essa foi ele. Para ele eu não vou ele todo não, para atuar com a medicina espiritual. Você fez isso, André? André só deu, acho que 2 ou 6 é, receituário porque a secretária dele que manipulou a questão para ele dar de graça, que foi a tal prece que ajudou ele. Aí que ele viu o quanto ele era o homem do mundo. Como homem do mundo, ele ia entender ele reflete no momento, eu estou pulando, né? No outro momento, volta na 680. Não, na questão 683. Lei do trabalho até 81 e depois vem o quê? Lei do repouso. Aí Narcisa diz para ele o seguinte: André, o trabalhador, quando ele sabe da função, quando ele tem consciência do trabalho que ele fez, sabe o que ele é digno? O repouso. Sabe quando você fala assim, eu trabalho há 20 anos, nunca tirei férias, eu estou ali no centro todo dia, toda hora, mas às vezes está perturbando todo mundo. É verdade. Dá sossego. Ah, então quer dizer que você tem que fazer tudo o tempo todo, não vai dar chance para ninguém, né? E a lei do repouso? Seja no trabalhador espírita, seja enquanto profissional, porque é uma mesma pessoa. O mesmo comportamento que normalmente você tem num, você tem no outro. Então, amar o trabalho também é amar o repouso. E esse é um dos discursos de Narcisa para André. Então, essa metodologia foi justamente a da parábola, porque o que na verdade, Clarencio amarrar pés e mãos? O que significa? Olha só que interessante. Desativar e descondicionamento de comportamentos inadequados, fora do justo limite. Agora, é que esse material aqui é aquele material que eu falei lá no início, né? Esse aqui eu botei até aonde, que é para vocês depois procurarem e estudar isso aqui.
Tudo é lícito, mas tem que estar dentro do justo limite nas leis universais. Então, André, ele, na verdade, ele foi amarrado às mãos que ele se ele soubesse manipular o fluido curador e pacificador, mas ele ainda não sabia. E os pés? Então, ele mesmo já tendo, enquanto personalidade encarnada, por quê? Qual é a grande questão? A gente fica num condicionamento tão grande enquanto personalidade encarnada, enquanto títulos, que tem que ter, porque tem que ter o progresso, é necessário, são as duas asas. A grande questão é esse momento, essa transição enquanto encarnado para desencarnado, é que é as mãos e os pés amarrados. No livro Céu e Inferno, a primeira parte do Céu e Inferno, na matéria que Kardec colocou com o título de A Passagem, ou Passamento. Nessa matéria, é muito importante isso, que ele relata com detalhes o desligamento do espírito com o seu perispírito do corpo físico. Então, ele vem colocando que é desligado de molécula a molécula. Não vou detalhar agora, não. Molécula a molécula. Então, ele diz que isso aí é um fato geral. Vai ser desligado. Porque o que é vida? Lá na questão do Livro dos Espíritos 60, 62, a gente vem aprendendo os seres orgânicos e inorgânicos. Então, nos seres orgânicos, para ter vida, tem que ter um elemento chamado fluido vital, não tem? É o que vai diferenciar a agregação de moléculas. Um fluido vital, aí você sabe que tem vida. Para desencarnar, tem que ter o esgotamento do fluido vital. Isso na lei da destruição natural. Na destruição abusiva, esse desligamento não é um desligamento natural, é um rompimento. Você faz uma ruptura orgânica e o perispírito é arrancado através do suicídio, seja no suicídio direto ou indireto. Então, Kardec relata essa passagem, só que ele diz o seguinte, que logo depois desse rompimento ou desse desligamento natural, tem um outro momento, que é o momento que ele chama de perturbação. Não perturbação psiquiátrica, ele dá aquele momento que ele chama, que momento é esse? É a entrada do espírito de uma outra realidade, numa outra dimensão. Dimensão essa onde não entra personalidade. Não entra títulos, não entra bens e nem entra determinados sentimentos, porque não é só o tipo, porque às vezes você pode fazer como era no passado, nas igrejas tradicionais, vou deixar todos os meus bens para a casa de caridade para poder ganhar um pedacinho no céu. Não tem nada a ver de doação de bens no final. Então não entra bens, não entra título, não entra posturas. Essa que é a grande questão. Que postura? Como eu me sinto? Foi a questão do André Luiz. Ele, na verdade, já tinha sido socorrido de um ambiente, já tinha se desligado daquele ambiente, mas ele ainda se sentia posse dos títulos e do conhecimento, porque o conhecimento faz evoluir, mas não faz você, quando passa para o segundo momento, que é o da perturbação, aí Kardec diz que essa perturbação pode levar segundos, olha que coisa séria, ou milênios. Então, o espírito pode ficar milênios com a sensação do que ele era em determinada encarnação. Ele pode reencarnar, mas ainda está preso psiquicamente a determinada fase, a determinados títulos, a determinadas fases da vida em si, não só título, fase. Gostou,
A gente vê muito isso na desobsessão, o espírito que ainda relata coisa lá da época do Egito. Ué, mas será que daquele período para cá, ele ainda não reencarnou? Já reencarnou, mas todas as vezes que ele pode, ele faz uma evocação daquela fase. Foi o que aconteceu com aquela senhora. Ela estava psiquicamente presa à família dela. Pode estar desencarnada até 2.000 anos, mas ela ainda não se desligou daquela fase. Então, por isso ele houve o pés e mãos atados de quê? Daquela situação que ele viveu. Aí foi oferecido outras tarefas que é oferecido para a gente quando a gente penetra, quando a gente entra, adentra a casa espírita. É o quê? É um outro mundo. Ali que você vai conhecer Jesus como governador do planeta Terra, não mais um filósofo como outro qualquer. Aí que você vai conhecer, com o estudo das obras básicas, você vai conhecer verdadeiramente o que é a doutrina espírita. Aí que você vai saber que doutrina espírita, como eu estava falando antes, não tem nada a ver com sincretismo religioso, como muitas vezes as pessoas pensam, às vezes a gente pensa, né? Ah, é tudo igual. Não é tudo igual, não. É diferente, é uma nova ciência. Aí você vai descobrir o lado científico. O que é o lado científico da doutrina? Aí é que você vai descobrir e vai conhecer verdadeiramente como é o efeito da prece. É pedis, obtereis? Aí tudo isso ele veio aprendendo. Então, como eu tinha falado antes, Caibá Schüttel, para a gente já ir fechando a ideia das parábolas, Caibá Schüttel vem trazendo para a gente que estudar as parábolas é colocar semente, é ir colocando na alma a essência dos ensinamentos de Jesus. E para conseguir entender a essência do ensinamento de Jesus, só depois da doutrina espírita. Porque antes, como é que ficava? Ficava como a fábula do macaco e da noz. Ele tinha a noz na mão e não sabia o que fazer com a essência. Então, para utilizar a essência, ele descobriu depois a duras penas que precisava quebrar. Então, só com muito estudo, só com muito trabalho, só com muita permanência junto aos benfeitores da casa, que a gente começa a entender o sentido real das parábolas de Jesus, que é a túnica. Que túnica é essa que eu preciso vestir para não ser expulso do banquete? Os critérios que existem na doutrina espírita. Aonde eu vou buscar o material para construir essa túnica? Nas obras básicas. Ah, mas se tivesse um médium que te soubesse da orientação, ao primeiro orientador da casa espírita, são as obras básicas. Só que o que a gente faz? A gente deixa a obra de lado, não é o caso de vocês não, somos nós que... A gente deixa a obra, a gente veio o convite para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, eu já li. É a fábula do macaco e da noz. Não é só ler. É estudar ponto e vírgula. Quanto tempo? Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, repetindo, a gente vai ter aí mais 7 séculos pela frente para poder entender, absorver a essência do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é composto, olha o planejamento divino. Livro dos Espíritos é composto, primeira parte do Livro dos Espíritos, eu acho que até trouxe, deixa eu ver se eu trouxe, espera aí, rapidinho. Peraí. Ah, tá aqui. Primeira parte do Livro dos Espíritos, que eu estou terminando. Do Livro dos Espíritos, a Gênese. Só que a Gênese foi Kardec lançou ela em 1868, um ano antes dele desencarnar. Mas é a primeira parte do Livro dos Espíritos. No ano de 1868, ele fez 4 edições da Gênese, tão importante que é a Gênese. Agora, uma pergunta, não precisa me responder. Não precisa responder. O Livro dos Médiuns. O que eu entendo do Livro dos Médiuns? Que eu médio. Aí, pela assim, eu não sou médio. Só desenvolver.
Todo mundo pode doar fluido, mas eu não quero doar fluido. Mas eu não aprendo lá com o Mesmer que grande parte das nossas doenças é acúmulo de fluido. Sabe aquele mal-estar? Tem hora que eu estou agitadona, tem hora que eu estou que desânimo. Às vezes é excesso de fluido magnético. O que eu faço com ele? Não posso negociar ele, não se pode vender, mas pode doar. Eu posso doar ele na esquina, posso doar ele na casa, mas o lugar melhor para doar de forma sistematizada, organizada, para dar frutos, é na casa espírita. Cada vez de quê? Qual o nome que se dá isso? Passe. Passe. Água fluidificada. Fluidifico a água ali. Eu vou transformar, eu vou doar o fluido e os espíritos vão manipular. Livro dos Médios, questão capítulo 8 do Livro dos Médios. Os espíritos vão pegar o meu fluido, vão manipular e fazer remedinho, botar ali. Eu bebo aquela água para matar a sede. Eu não lembro que aquela água... Qual é a substância que eu estou precisando? Qual é o problema que eu tenho? Então, o problema que eu tenho, eu vou beber pensando no problema e pensando, pedindo para aquele remédio fazer efeito em mim. Eu tomo... Bota ali. Me dá mais um. Ela não é para matar sede. Ela é remédio. Gente, água fluidificada não é isso? É remédio. É remédio. 52% do Livro dos Espíritos é Livro dos Médios. Terceira parte, Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina da religião. O seu inferno, Kardec. Kardec traz nos primeiros capítulos, ele traz alguns temas, céu, inferno e outros temas importantes. Depois ele começa a trazer as declarações daqueles espíritos em cima das teorias. Aí sim a gente vê declaração de espíritos perturbados, espíritos suicidas, espíritos felizes. Aí a gente tem lá a comunicação de Sanson, vem dizendo para a gente que Sanson pediu para ser evocado ainda antes de ser sepultado. Reuniu, ele falava, olha, vocês podem me evocar, eu quero deixar. E Kardec fez isso e ele se comunicou, o médium do lado se comunicou. Mas aí, a importância disso, não é o fato em si, não é o fenômeno em si, não. Qual a importância? A primeira coisa que Sanson falou, vocês não sabem o quanto que o estudo da doutrina espírita me ajudou. Então, ele teve menos do que uma hora, muito menos do que uma hora, que assim que ele desencarnou, 20 minutos depois, ele já estava, menos de 20 minutos, ele já estava se comunicando. Aí ele vem dizendo, primeira coisa que ele não vem falando mais nada. Ele falou outras coisas, mas logo do início ele vem falando da importância do estudo doutrinário. E muitas das vezes a casa está passando por problema, você vai resolver todos os problemas, menos a brecha, que às vezes está aqui, nos estudos. Na falta dele ou falta de organização, ou direcionamento fora do justo limite do estudo. Por quê? O justo limite do estudo doutrinário de uma casa tem que ser isso aí, as obras básicas. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que os benfeitores dessa casa possa nos ajudar na continuidade dessa tarefa, que eu sei que vai continuar de forma ampliada, isso é muito bom para uma casa espírita. E a gente deixa aqui o nosso agradecimento, não só em meu nome, mas em nome do Centro Espírita Leon Denis, onde nós somos, Casas Irmãs. Para irmãos que nós reencontramos e muita paz para todos nós. Adeus.